passado dia 18 de janeiro, na Sé Catedral da Diocese de Aveiro, teve lugar a celebração nacional da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Estiveram presentes, para além da Igreja Católica Romana, que acolheu este evento, as igrejas do COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs. Olha, foi com muita alegria que nós acolhemos esta celebração nacional, porque entendemos que mesmo a diversidade só se constrói na comunhão. E a diversidade atenua-se quando nós, como irmãos, damos as mãos, professamos o mesmo batismo e vivemos a mesma fé. E é esta razão de ser que levou a nossa Igreja Diocesana a acolher esta celebração dentro do espírito do tema deste oitavário. Receberam-nos com hospitalidade. A quem? Aos primeiros cristãos, se assim podemos dizer, a Paulo e os seus companheiros. E esta hospitalidade dos habitantes de Malta, que ainda não eram cristãos, fez com que a fé chegasse a esse país, e sabemos que hoje é uma nação cristã onde os valores do Evangelho são vividos pela maior parte dos habitantes. É a hospitalidade que nos pode ajudar uns aos outros a construir esta comunhão, que é o desígnio de Jesus na oração da última ceia. Esta semana, celebrada por todo o mundo cristão, é um momento alto do movimento ecuménico, cuja importância aponta para o sentido último deste desígnio de unidade. A Semana da Oração pela Unidade recorda-nos o que é a essência de sermos cristãos. A essência de sermos cristãos despido de tudo o que são artefactos, de tudo o que são as instituições. Deus é um Deus que aceita todos e a única coisa que lhe importa é quem o adora em espírito e em verdade. Então, despindo de tudo o que constitui os edifícios, a liturgia, algumas coisas que nós fomos recebendo ao longo dos séculos, encontramos-nos diante de Deus, cantando e louvando e recordando quem somos. A celebração deste ano foi preparada pelo Comitê das Igrejas de Malta e teve como tema "Trataram-nos com uma amabilidade fora do comum", texto retirado do último capítulo do livro de Atos, que narra o naufrágio do apóstolo Paulo na costa da ilha de Malta. Foi a partir daquele interpelante texto bíblico que conclui o livro de Atos dos Apóstolos, em que nós percebemos que Paulo, na sua caminhada, é apanhado por uma tempestade no barco e, acima de tudo, percebermos que para os tempos de hoje nós, enquanto igreja, somos também esse barco, não é? E percebermos que no meio da tempestade Paulo foi aquele que foi o arauto da esperança, da orientação, do conselho amigo, porque sentia o poder de Cristo com ele. Também a barca da igreja hoje está a viver, eu diria como sempre, diversos tipos de problemas, de desafios e de crises, mas importa que os cristãos unidos se mantenham esperançosos na providência divina e tudo façam para transmitir a calma, a esperança, as palavras de alento que Paulo também soube transmitir àqueles que com ele estavam no barco. Há também um outro pormenor muito importante que o texto bíblico nos refere, que é o facto de que aqueles que naufragaram, aqueles que estavam em necessidade, foram recebidos com muita amabilidade, com muita hospitalidade, por parte de um povo que até nem os conhecia, mas que não teve medo do estranho e soube abrir aquilo que tinha e dar aquilo que tinha aos que estavam em necessidade. Ora, isso é uma outra imagem também muito forte para nós, refletirmos neste oitavário pela unidade, que é precisamente a imagem de que temos que acolher os que vêm à nossa terra, temos que acolher os migrantes, e na Europa que somos, as igrejas são chamadas a estar na linha da frente do acolhimento daqueles que por necessidades diversas venham ter connosco. Dos desafios que se levantam a esta barca, que é a Igreja, na sua diversidade, também lá está o risco da apatia, do esmorecer neste propósito de sermos um em Cristo. Podemos estar melhor. Nós vemos nos últimos anos dizendo isto porque gostávamos de ver mais entusiasmo para esta causa, que é uma causa que aponta para o testemunho que nós, como cristãos, somos chamados a dar. Sentimos que há uma necessidade de ajudarmos as nossas igrejas a valorizarem mais esta experiência, este
testemunho que, como cristãos, nós somos chamados a dar. De outro modo, começa a não fazer qualquer sentido nós dizermos que somos cristãos e cada um fica no seu canto. Nós temos que deixar os nossos cantos, temos que juntar forças, animarmos-nos uns aos outros, orarmos uns pelos outros e uns com os outros e proclamarmos que Jesus é o Senhor e é Jesus que pode ajudar a que este mundo possa viver um tempo novo e possa haver essa fraternidade, essa bondade que acolhe aquele que precisa de ser acolhido sem preconceito, sem julgamento, mas porque temos Cristo em nós, e o Cristo que se deu por todos, nós também somos capazes de juntos darmos por todos e ajudarmos aqueles que mais precisam a encontrar ânimo, a encontrar esperança, a encontrarem este amor que em Deus nós temos e que é libertador. Sendo a dimensão ecuménica da Igreja ontológica, o futuro da missão está assegurado, mas é necessário que juntas, as nossas diferentes tradições, pautem a sua ação numa mesma direção. Se nós pensarmos que a barca é Cristo, nós percebemos que a barca não vai ao fundo pelos nossos pecados. Mas também percebemos isso, que é evidente, que é se não remarmos todos juntos, a barca também não avança, não singra, não é? E, portanto, é precisamente esse o sentido e o desafio do ecumenismo, nos centrarmos naquilo que é essencial para que o mundo creia. O movimento ecuménico não vale por si, o movimento ecuménico vale no sentido em que, através do ecumenismo, as igrejas forem para o mundo, forem para os outros, forem para os necessitados. E esse é o sentido da unidade.